reencarnação é uma crença milenar que atravessa culturas, religiões e filosofias. Para muitos, ela representa a continuidade da alma, uma jornada de aprendizado e evolução que se estende por diversas vidas. Para outros, é apenas uma ideia reconfortante diante do mistério da morte. Mas afinal, o que sustenta a crença e o que a contesta? Segundo estudiosos especialistas, existem os medos inatos e os aprendidos. Nascemos apenas com 2 medos inatos, o medo de cair e o medo de barulho. Todos os outros medos são aprendidos ao longo da vida, muitas vezes sem que a pessoa perceba a origem. E as pessoas também relatam fobias com causas misteriosas, como um medo de avião, medo de elevador ou aranhas, ou qualquer outro tipo de animal, sem nunca terem passado por uma experiência traumática direta. Isso sugere que esses medos podem estar ligados a fatores inconscientes, influências culturais ou até mesmo experiências de infância esquecida. Em entrevistas reais, indivíduos relatam como fobias aparentemente simples, como medo de altura, medo de falar em público ou medo de insetos, que afetam profundamente suas vidas. Alguns nunca tiveram contato direto com o objeto do medo, mas ainda assim sentem pânico intenso. Na psicanálise, fobias são vistas como manifestações de conflitos internos. O medo de elevador, por exemplo, pode simbolizar a sensação de estar preso ou sem controle, ou ansiedade reprimida, mesmo que a pessoa não tenha consciência disso. E quando a fobia não faz sentido? Imagine crescer com um medo profundo de elevador, aquele aperto no peito, suor nas mãos, sensação de que algo terrível vai acontecer. Agora, imagine, você nunca ficou preso em um elevador, nunca teve uma experiência traumática. O medo simplesmente existe, sem explicação, sem memória. Esse é o caso de uma professora de 34 anos chamada Juliana. Ela evita prédios altos por causa do pânico que sente ao entrar no elevador. Ela nunca passou por um acidente, nunca viu alguém sofrer dentro de um elevador. E diz, é como se o meu corpo soubesse de algo que a minha mente não lembra, diz ela. Não está sozinha. Em alguns desses relatos, os medos atuais pareciam ligados a experiências traumáticas de outras vidas, como o medo de água em uma criança que dizia ter se afogado em outra vida. Seja por influência familiar, traumas esquecidos ou algo mais profundo, os medos sem rosto continuam a nos desafiar. E talvez, ao olhar para dentro ou até para trás, possamos encontrar respostas que a lógica não alcança. Mesmo que, aparentemente, tudo isso desafie a lógica e a ciência afirme que nascemos com apenas 2 medos e todo o resto é aprendido, ou mesmo os psicólogos sugerindo que fobias podem ser reflexos de traumas esquecidos, influências familiares ou até mesmo símbolos de conflitos internos, mesmo assim há quem vá além. E se esses medos forem ecos de experiências vividas em outras existências? Alguns argumentos a favor da reencarnação demonstram evidências de memórias de vidas passadas. Pesquisadores como o Dr. Ian Stevenson documentaram milhares de casos de crianças que relatam detalhes precisos sobre vidas anteriores, muitas vezes verificáveis, que tinham como base informações que as crianças não poderiam conhecer por meios convencionais. Além disso, a reencarnação oferece uma explicação para talentos precoces, fobias inexplicáveis e conexões instantâneas entre pessoas, como se fossem ecos de experiências anteriores. Algumas pessoas nascem com habilidades extraordinárias ou medos inexplicáveis. Qual seria a explicação para tudo isso? A reencarnação poderia justificar essas características como resquícios de experiências passadas. Do ponto de vista espiritual, a reencarnação é vista como um mecanismo de justiça cósmica e evolução espiritual, onde cada vida é uma oportunidade de aprendizado e evolução moral.
o karma seria ajustado ao longo de várias existências. Esses entendimentos estão presentes em diversas tradições religiosas, como no hinduísmo, teosofia, espiritismo e até vertentes esotéricas do cristianismo admitem a reencarnação como parte de sua cosmologia. Porém, há argumentos contra a reencarnação, uma falta de comprovação científica. Apesar dos estudos, não há consenso científico que comprove a existência de vidas passadas. Segundo esses argumentos, muitos relatos podem ser atribuídos à imaginação ou influência cultural. Nas doutrinas religiosas, a maioria das vertentes do cristianismo tradicional, por exemplo, rejeita a reencarnação, defendendo a ressurreição como destino final da alma. Se vivemos outras vidas, por que não lembramos delas? A ausência de lembranças claras ou memórias inacessíveis levanta dúvidas sobre a validade da teoria. O possível conforto psicológico também é uma forma de conceber a reencarnação como uma resposta emocional ao medo da morte ou às injustiças da vida, sem necessariamente ter base real. A ideia de que tudo se equilibra em algum momento pode trazer conforto, mas não necessariamente verdade, não é mesmo? Embora existam estudos e relatos intrigantes, não há consenso entre os cientistas sobre a validade da reencarnação. Os críticos apontam a ausência de comprovação científica sólida. Muitos casos podem ser atribuídos à imaginação ou à influência cultural ou até mesmo à sugestão dos adultos. E além disso, a maioria das doutrinas cristãs rejeita a ideia de múltiplas vidas, defendendo a ressurreição como destino final da alma. Outro ponto de contestação é a falta de lembranças claras. Por vivermos outras vidas, porque não conseguimos acessá-las conscientemente. Então eles não entendem. Para alguns isso enfraquece a credibilidade da teoria. No fim das contas, a reencarnação permanece como um mistério, uma ponte entre fé, filosofia e ciência. Acreditar ou não é uma escolha pessoal, moldada por experiências, crenças e pela busca de sentido diante da existência. O que os críticos não entendem é que para os espiritualistas as pessoas não se lembram de vidas passadas por terem o véu do esquecimento, pois sem ele talvez não suportariam estar diante de verdades profundas ou de algo que fizeram a si ou a outras pessoas. Enquanto alguns enfrentam medo sem rosto, outros revelam talentos que parecem igualmente misteriosos. Como explicar crianças de 2 ou 3 anos que já tocam piano com fluidez sem nunca terem tido aulas formais? Casos como o de Alma Duster, que começou a compor aos 5 anos e aos 7 já havia escrito uma ópera completa. Isso tudo impressiona o mundo. Ou mesmo o pequeno Ivan Lee, que aos 4 anos tocava peças de Chopin com uma sensibilidade que muitos adultos não alcançaram. Esses talentos precoces desafiam a ideia de que tudo é aprendido do zero. Alguns especialistas acreditam que é uma predisposição genética, outros falam em memória inconsciente, e há quem veja nisso uma possível conexão com vidas passadas, como se a alma trouxesse consigo fragmentos de experiências anteriores. Para muitos, a concepção de Deus, o Criador, é alguém parecido com um humano que está vigiando, condenando ou poupando os pecadores. Existe a justiça final, onde os mortos virão à vida novamente. Mas, enquanto isso, muitos outros veem Deus como alguém que não ama seus filhos, pois deixa que existem injustiças, que eles sofram, as diferenças, as maldades, etc. Por outro lado, numa visão mais ampla, seremos partes do todo que se fragmentou para que tivéssemos nossas experiências. Mas, quando enfim não houver mais o que experimentar, tornaríamos a voltar para a grande consciência sem nenhum resquício de impureza, ou seja, iluminados. Enquanto a ciência busca respostas, esses fenômenos continuam a nos fascinar. Medos que não fazem sentido, talentos que não se explicam, talvez no fundo sejam 2 lados da mesma moeda, sinais de que há mais em nós do que podemos ver e que entre o mistério da mente e o mistério da alma ainda há muito a descobrir.